Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este canal virtual da nossa Casa Espírita Chico Xavier. Como de costume, nós iremos fazer uma prece inicial, pedindo a harmonização da nossa alma, do nosso corpo e também dos nossos lares. Então, nós convidamos os irmãos a elevar o pensamento e mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior. Ao mentalizar a sua imagem, a sua bondade, a sua luz, a sua grandiosidade, e no desejo sincero, nós atraímos boas energias e bênçãos através dos seus mensageiros. Bênçãos, fluidos e energias de refazimento para nós todos. E que essas energias positivas envolvam o nosso ambiente, nosso lar e nossos familiares. Amém. Então, assim como nós pedimos na prece a harmonia, a saúde, nós trouxemos o tema de hoje, uma reflexão de um pequeno subtítulo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente tem como título Cuidar do Corpo e do Espírito. É uma breve mensagem do irmão, um espírito protetor chamado Georges, mensagem recebida em Paris em 1863. Esse irmão começa fazendo um questionamento nos seguintes termos: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Aí eu gostaria que a gente já iniciasse pensando um pouquinho sobre a pergunta e esclarecer sobre esse termo maceração. Maceração é uma expressão usada quando se quer esmagar ervas, sementes, para preparar algum tipo de chá ou até algum tipo de medicamento. Neste contexto, ele coloca a maceração como no sentido da flagelação do corpo, porque ele pergunta se consistirá na flagelação do corpo a perfeição moral. Eu acho que, pelo entendimento que já temos nos nossos estudos, no que a doutrina nos esclarece, isso é um equívoco, mas vamos ler o que o Espírito nos traz na resposta. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e considere cativa, prisioneira da carne. Então, ele já nos coloca primeiro, aquela questão que, segundo as alternativas, nós temos saúde ou, em alguns casos, enfermidade. Porque a saúde do corpo ou não é uma consequência de um conjunto de coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer nesta ou em outra encarnação. E ele nos diz que a alma é uma prisioneira, do corpo. Como é que a gente pode entender isso? Nós, por vezes, nos encontramos num processo de melancolia, de uma certa tristeza. Muitas vezes, essas circunstâncias demonstram uma inquietação da alma, uma inquietação do espírito encarnado, que já tendo vivido muitas vezes no plano espiritual, nos momentos de erraticidade, no intervalo em que nós temos entre uma reencarnação e outra,
nós temos uma condição mais plena do espírito, uma condição de liberdade, né? E quando nós estamos no corpo físico, de fato nós estamos um tanto aprisionados, cativos. Mas no momento oportuno, no final dessa encarnação, passado o processo pelo qual temos que passar, nós nos libertaremos. E a gente sabe que no planeta Terra é um grande hospital, é uma grande prisão. Então, de certa forma, e de fato, estamos aqui aprisionados, estamos aqui como doentes, num processo de recuperação da nossa saúde física e espiritual, especialmente espiritual, através do nosso corpo físico, que nós temos que enfrentar esse processo e, por isso mesmo, cabe a nós um cuidado com a manutenção desse instrumento, que é a ferramenta que nós temos, que nós dispomos para os enfrentamentos da vida até o nosso desencarne. E que bom que ele esteja o mais saudável possível em todas as fases da nossa vida. Quanto mais nós cuidarmos da saúde do corpo, nas fases que virão do nosso envelhecimento, melhor condição de saúde nós teremos. Claro que as enfermidades que, por vezes, estão no processo que nós teremos que passar, elas serão inevitáveis, mas mesmo a condição de enfrentar determinadas necessidades, determinadas enfermidades, conforme cuidarmos do corpo, estaremos mais resilientes, mais fortalecidos também, ou talvez um pouco mais imunes para enfrentar essas enfermidades de maneira mais harmônica. E ele continua ainda dando a resposta, dizendo que para que essa prisioneira viva, a alma, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Olha que interessante, que curioso a maneira como ele coloca. Que para que nós cheguemos a encontrar ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto e forte. Imaginemos assim, quando nós levantamos de manhã e nos sentimos bem dispostos, tivemos um bom sono reparador, que é um item fundamental que nós devemos cuidar do nosso sono para mantermos a boa saúde física e espiritual também, porque quando nós adormecemos, o nosso espírito se eleva em processo de trabalho e vai em regiões salutares ou não, dependendo da nossa sintonia. Mas, se nós levantamos e estamos bem alegres, nos sentindo fortes, saudáveis, nós temos aquela sensação de uma certa liberdade, de sairmos para o nosso trabalho com satisfação, de chegar com uma certa alegria, o que corresponde a essa sensação de liberdade, como ele diz, uma ilusão, porque ainda continuamos sendo uma alma cativa ao corpo físico, mas é do nosso processo. E quanto mais nós conseguirmos nos colocar nessa condição de mais saudáveis, né, pelo nosso esforço, a nossa força mental, né, nossa oração, nossa busca ao estudo para compreendermos nós mesmos através da doutrina e outros estudos que venhamos a fazer, buscarmos a nossa consciência corporal, isso vai nos dando cada vez mais essa liberdade, ainda que um tanto ilusória, como nos diz aqui o Georges. E aí ele continua ainda dizendo que façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta, o embate entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então, nós estaremos sempre nesse embate, nessa busca de encontrar o melhor equilíbrio entre a saúde do espírito e a saúde do corpo.
Isso será até o nosso desencarne, né? Mas é um esforço que vale muito a pena. Nós trouxemos aqui para complementar esta reflexão do Evangelho uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está relacionado ao tema da saúde do corpo e da alma. É a pergunta 927, em que a pergunta diz o seguinte: não há dúvida que, para a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Aí na pergunta nós vamos ver o que é realmente o necessário, segundo a explicação dos Espíritos. Então a resposta nos diz assim: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Então, vejamos que na pergunta ele fala que não quer dizer que algo que seja supérfluo, alguma coisa com a qual nós poderíamos viver sem, mas que não quer dizer que algumas coisas não auxiliem nessa felicidade que às vezes nós nos proporcionamos com o conforto de algumas coisas. Vamos pegar um exemplo bem simples, uma televisão. Eu posso sobreviver sem uma televisão? Posso, tranquilamente. Mas os recursos que uma televisão hoje oferece, com internet, para mim, vou pegar a simplicidade dos filmes, bons filmes, séries que tem hoje, né? É um momento que eu posso me permitir um certo estado de felicidade, de recreação, de ter esse aparelho, se eu tenho condições de maior tamanho, mais ou menos polegadas, enfim, cada um na sua condição. Decisão de cada um, de se permitir ter esse momento em que para ele não deixa de ser um estado de lazer, de descontração da pessoa, ou até mesmo junto com a família, né? Que assiste um filme em família, por exemplo. Mais rico ainda, né? É um momento de encontro da família, se todos confraternizarem assistindo um filme. Então, não há nada de errado nisso. Agora, se você estiver enfermo, sem condições de saúde, inclusive de sentar no sofá para poder assistir ou desfrutar da televisão, vamos imaginar que o estado será de tristeza, de sofrimento, se não houver saúde. Não necessariamente para assistir televisão, mas se lhe faltar a saúde para circular dentro da sua casa, para se deslocar para o seu trabalho, para plantar na horta, como você gosta de fazer, para fazer uma caminhada, realmente o estado de infelicidade, ele se agrava. Então, por isso que o Livro dos Espíritos nos traz essa reflexão, que o mais necessário, né, é que nós possamos manter a vida, a saúde do corpo. É aquilo que a gente costuma dizer, se a gente tem saúde, é um ditado popular, né? Se a gente tem saúde, o resto a gente vai atrás, a gente conquista, né? Então vejamos que a saúde do corpo, ela é muito importante, ela é bastante importante, né? E sobre esse aspecto, nós podemos trazer a situação que nós estamos vivendo ainda, né? E que é a questão da pandemia, né? Jesus, aliás, Deus, com certeza, sob a administração de Jesus, porque a pandemia está acontecendo no planeta Terra, em todo o planeta, e ele é o governador, né? Por determinação divina, e ele coordenando esse processo, estamos passando por um momento em que nos é chamado a atenção ao estado, à condição de fortalecimento físico, de fortalecimento da imunidade
para que nós possamos bem encarar esta pandemia, né? Muitos irmãos, inclusive, desencarnaram. E aí nós temos todo um processo do próprio homem, através da ciência, buscando a solução e resolvendo. Já tivemos um grande avanço com as vacinas, né? Embora essa nova variante que vem ocorrendo tenha contaminado muita gente novamente, o reflexo nos hospitais é extremamente menor que as estatísticas anteriores, de quando nós ainda não tínhamos a vacina. Então, é o homem trabalhando através da ciência, através da medicina, através dos pesquisadores, dos infectologistas, para o bem do próprio homem, né? A humanidade se socorrendo, momento em que Deus e Jesus nos chama, como se diz, nos colocou ali num castigo e nos diz assim: você precisa cuidar, fortalecer o teu corpo, mas mais que isso, fortalecer a tua alma. Todas as reflexões, a parada que nós tivemos que ter para refletir também a condição da nossa alma, a condição dos nossos sentimentos, a condição dos nossos relacionamentos, né, que tivemos que ficar mais dentro de casa, com aqueles com quem talvez os mais próximos nós estivemos mais afastados. Então, toda essa reflexão nos foi trazida em torno da saúde do corpo e especialmente também da saúde da alma. Porque muito mais a saúde do corpo vai se refletir se vier a saúde do espírito. Na continuidade, então, nosso irmão, nosso espírito protetor Georges, ele segue nos dizendo o seguinte: dois sistemas se defrontam. Esses dois sistemas, ele vai se referir a dois grupos de pessoas. Dois sistemas se defrontam. Dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Primeiramente, os ascetas são aquelas pessoas que procuram se afastar dos prazeres, ainda que prazeres do corpo e outros prazeres, e se dedicam exclusivamente à oração, a privações e flagelações. Nós vimos no início que o irmão começa questionando a questão da flagelação. Eu acho que todos já viram em algum momento imagens ou cenas de pessoas que flagelam o corpo com um chicotinho de couro, onde tem uma espécie de uma flechinha de metal na ponta, e a pessoa fica batendo no próprio corpo, aquilo corta, até sangra, numa intenção de purificar a alma. Mas vejamos que, de novo, se nós trazermos à razão todos os ensinamentos de Jesus, né, os ensinamentos da doutrina espírita, dos evangelhos, e se nós pensarmos no propósito da nossa reencarnação, o corpo tem uma saúde, uma determinada força para que seja investido no bem, para que seja investido nas relações, para que seja investida no trabalho, e consumir energia macerando, né, flagelando, sangrando o corpo, de uma maneira vai alcançar a alma para essa purificação. Nós não vamos nos tornar menos orgulhosos, menos egoístas em cometer o flagelo. E nem devemos nos privar do gozar, dos gozos, né? Na questão do gozar, vamos imaginar duas situações que eu acho importante nós refletirmos. Existe o prazer no sexo, que faz parte
de uma energia, a energia mais poderosa que existe, que é a energia sexual, que vem também do componente espiritual, e o corpo é um instrumento, que é uma energia que gera o desejo de duas pessoas se aproximarem. E o sexo é, assim como o nosso corpo físico, uma criação divina. Então, ela é um processo natural, onde as pessoas se atraem, têm esse desejo e ele se processa. Claro que, preferencialmente, dentro de uma harmonia, de um respeito, de um amor, de um gostar, né? Então, se Deus nos constituiu e permitiu que no sexo tenhamos o prazer, nós devemos, sem nenhum pudor, desfrutar desse prazer. Deus também nos constituiu um corpo físico saudável, ou ainda que tenha limitações, o prazer de nos alimentar, o prazer de comer. Algumas pessoas até dizem, meu prazer, o único prazer que eu tenho hoje é comer. Principalmente quando a pessoa às vezes está numa certa idade, já não pode sair muito de casa, né? Vivenciei isso com meus pais em algum momento, mas a gente vê outras pessoas comentar. Não há problema nenhum em nós sentirmos prazer e nos alimentar. É um processo divino e natural que Deus nos permite fazê-lo. Então, mas de novo, há que haver o equilíbrio, né? Deus não nos permitiu uma nova reencarnação e nos disse assim: vá, coma o que puder e quiser de porcaria para viver o prazer da alimentação ou o prazer da gula. De novo, nós entramos num processo de desequilíbrio. Então, todo o prazer que for do processo divino, do processo natural, nós devemos sim desfrutá-lo. São momentos também da nossa felicidade e que propiciam a nossa saúde física e espiritual, se nós soubermos usar do equilíbrio, né? E existe, então, a corrente dos materialistas, que aí são aqueles que, muitas vezes, por ser materialistas e não acreditar na continuidade, no algo a mais, ou nas forças da alma, das forças externas, né? Se entregam muito aos prazeres e nos excessos, ou no prazer do consumo, no prazer das posses, né? Aí se perde pelo cunho materialista, que não é o verdadeiro propósito de cada um de nós, né? Mais uma coisa que é bastante interessante nós prestarmos atenção, que ele fala também de algumas pessoas que são indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Quem costuma assistir o Mário Sérgio Cortella, ele gosta de trazer uma passagem da Bíblia do Apocalipse, do capítulo 3, versículo 15 e 16, em que diz que Deus vomitará os mornos. O texto lá do Apocalipse diz exatamente o seguinte: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que quer dizer isso? Você às vezes pergunta para a pessoa, e daí, como é que está o casamento? Ah, ruim com ela, pior sem ela, vou levando. E o trabalho? Eu tenho que ir, eu vou trabalhar todo dia. Eu vou na missa das 10, que daí é mais rapidinho, o padre faz a missa mais curta. Quer dizer, não estou buscando o sentido da mensagem, eu estou indo lá para ir e já sair rapidamente. A vida vai levando, não é quente nem frio, é morno. A pessoa não bota
consistência, não bota desejo, não tem o gozar da vida, não goza do casamento, não tem o prazer do trabalho, quando busca uma reflexão, ele vai só para ouvir, muito possivelmente não se concentra a alimentar a alma. Então, façamos a nossa própria reflexão, se estamos sendo também, em determinadas circunstâncias, de determinadas relações, pessoas mais mornas, sejamos quentes ou frios, ou seja, busquemos o equilíbrio na emoção e na razão. Eu tenho pensado sobre isso, que o equilíbrio está entre você ter razão e também ter emoção. Mas tem momentos em que nós vamos necessitar ser extremamente mais racionais em determinada circunstância. Em outros, nós vamos elevar o nosso nível de emoção e deixando um pouco a razão. O que não quer dizer um desequilíbrio, porque se nós estivermos num momento de emoção, nós devemos nos entregar ao momento de emoção. Quando requer a razão, nós devemos ponderar a razão, muitas vezes até para dar o andamento de determinadas circunstâncias. Se nós imaginarmos a perda de um ente querido, em algum momento, alguém vai ter que ter a razão, a racionalidade para cuidar dos procedimentos, do encaminhamento do corpo, de comprar o caixão, né, das providências que são necessárias, ainda que essa pessoa também esteja sentindo a perda daquele ente querido. Já em outro momento, você estará lá fazendo as orações pela partida desse ente, onde você vai te emocionar, vai lembrar do carinho e vai se entregar à lágrima, e você vai se entregar à emoção. Tanto um como o outro geram o equilíbrio necessário, né? Estamos sendo ou quente ou frio, conforme a circunstância, buscando esse equilíbrio, né? E ainda na sequência aqui, o nosso irmão nos diz o seguinte, ele faz mais uns questionamentos para reflexão dentro do texto. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Então, aqui ele destaca a doutrina que, de fato, hoje nos esclarece muito esse processo, o processo da reencarnação, né? E que o espírito necessita do mata-borrão do corpo para a experiência da encarnação atual, como já tivemos outros instrumentos corpóreos em outras encarnações, e teremos em encarnações futuras. Mas, entre um intervalo e outro, o espírito irá se libertar desse aprisionamento, volta para o estado de erraticidade, continua buscando a saúde do espírito, a evolução, o estudo, o trabalho, o reencontro com nossos irmãos que já desencarnaram, numa troca de afetividade, de saúde espiritual, e vamos nos preparando mais uma vez para o próximo reencarne. Ainda nós acrescentamos aqui dois questionamentos de uma outra obra, a obra O Consolador, que é uma obra ditada por Emmanuel através do Chico Xavier. A questão 95 e 96 dessa obra Consolador, que também enriquece o tema que nós estamos propondo. Então, a questão 95 pergunta assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então,
É claro que a medicina é extremamente valiosa e cada vez ela se aperfeiçoa mais, né? É o homem ajudando, trabalhando pelo próprio homem, nós se ajudando, mas é o espírito que de fato necessita evoluir, né? E as moléstias, então ele chama a atenção das doenças, que as, as moléstias pelas quais passamos, a pandemia que todos nós estamos enfrentando, são necessárias à nossa evolução, ao nosso crescimento. A próxima questão, 96, da obra Consolador, ele pergunta: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? E a resposta: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Vejamos bem. Todos os recursos medicamentosos e definitivos residem na alma. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, vejamos que Emmanuel nos chama a atenção de que, embora às vezes nos queixemos das doenças, das moléstias, dos enfrentamentos, poderemos ainda, em novas ocasiões, em novas encarnações, receber as mesmas, né? Se ainda não houve a cura necessária para o espírito. E, de novo, o momento em que nós vivemos é uma necessidade da humanidade. A pandemia que, de uma forma, abraçou a nós todos, né? Então, são essas moléstias ainda que a humanidade carece para para o seu aperfeiçoamento das almas. Caminhando, então, para a reflexão, parágrafo final, o irmão Georges nos fala o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. O nosso corpo físico, como a gente já percebeu, então, é um instrumento valioso. Nós podemos fazer o nosso esforço em procurar ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, fazer uma meditação, uma caminhada, um passeio na natureza. Muitas pessoas, eu sou um, que quando me encontro na natureza, no verde, nas árvores, na grama, diante de uma cachoeira, sente uma renovação da alma. Mas cada um tem que buscar aquilo que lhe completa, que ajuda a preservar a sua saúde física. Os exercícios que tem condição, que tem aptidão, que a sua condição física permite, né? Às vezes até com orientação profissional, se é necessário. E então é um esforço que vale a pena nós preservarmos o quanto possível
a qualidade da nossa saúde, o que será benéfico na nossa longevidade, né? Esse nosso corpo físico, quando nós reencarnamos, ele tem como uma bateria, vamos dizer assim, uma carga vital, uma carga de vida, né? E ele irá envelhecendo, né? Vai mortificando, até que um dia nós iremos, inevitavelmente, desencarnar. Mas o nosso esforço em cuidar da qualidade do nosso esforço físico sempre vai nos beneficiar, né? E é no processo da busca das boas energias, das conexões, do exercício, da meditação, daquilo que nós sentimos que faz bem para o nosso corpo físico, do cuidado com o sono, gera um reflexo na alma, porque quem faz esse movimento, quem encontra essa vontade de realizar todos esses movimentos, é o espírito. Então, é um processo de uma troca onde um alimenta o outro, nessa saúde necessária de equilíbrio para ambos. Então, desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Se nós descuidamos ou negligenciamos, exageramos nos excessos e comprometemos o nosso corpo físico, estamos negligenciando as leis de Deus, a natureza divina. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que cause. Se alguém conduz um cavalo mal conduzido, que gera acidente, ou usa o cavalo até como um instrumento de agressão, como instrumento de guerra, para atropelar alguém, está mal utilizando esse instrumento. Assim nós também, com o nosso corpo, se usarmos para fazer o mal, para agredir, para fazer maldade, estaremos mal utilizando o cavalo do nosso corpo físico. Me lembro agora que os irmãos preto velhos, que prestam muito auxílio, vêm do mundo espiritual auxiliar, né, em muitos lugares, casas espíritas. Minha mãe tinha uma afinidade muito grande na mediunidade dela com o preto velho. E aí, quando ele se manifestava, ele usava aquelas expressões, easy fio, que são características, né? A entidade mantém essas características, nem por isso ela deixa de ser esclarecida e dedicada num trabalho do bem. Então, essas entidades vêm através dos médiuns e fazem trabalhos maravilhosos. E quando a minha mãe, às vezes, recebia essa entidade, uma coisa que me marcou desde pequeno, muitas vezes, trabalhos de auxílio que se fazia, esse preto velho, ele fazia algumas recomendações, aplicava o passe nos irmãos que estavam ali para receber, nós mesmos, família, e ele dizia, cuida do cavalo, meu filho, cuida do cavalo. Ele estava se referindo ao nosso corpo físico, né? Então é isso, é cuidar, ele estava nos dizendo que tinha que cuidar da saúde física. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso, não está em martirizar o corpo. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. As reformas que nós conseguirmos fazer o nosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, devemos dobrar o nosso espírito, devemos nos submeter, dobrar ao trabalho, nos submeter ao bem, aos bons relacionamentos,
ao esforço da caridade, na condição que temos de submeter, de nos dobrar e realizar pelo outro. Não podemos desejar alcançar grandes feitos, mas aqueles pequenos que a nossa condição já permite nos dobrar, nos submeter e realizar por nós mesmos e pelo outro, nos humilhar-o. A humildade, a busca da humildade, o exercício da oração, do pedido do auxílio dos irmãos que estão prontos a nos atender. E, no que conseguirmos ampliar a nossa humildade, aquele que se rebaixa se exalta, e aquele que tenta se exaltar, né, não está no caminho mais adequado. Quem tenta muito se mostrar não está demonstrando humildade. Então, o exercício da humildade. Mortificai-o. A mortificação é o processo de extinção da energia, do cansaço do corpo. Então, assim, ele nos propõe que nós nos mortifiquemos, nos entreguemos ao trabalho, o exercício do bem, né? Naturalmente, nosso corpo irá mortificando, até que um dia ele vai virar pó na matéria e a alma vai se libertar, vai deixar de ser cativa para um novo momento, um novo processo, uma nova etapa. E é assim que a única forma de nós alcançarmos a perfeição. Fiquemos então assim, queridos irmãos, com essa reflexão sobre a nossa saúde física, mental, espiritual, e que cada um possa continuar buscando dentro das suas forças, dos seus esforços. E que a maneira de buscar esse encontro com a razão, com a emoção, com o equilíbrio da saúde física e espiritual, possa continuar sendo também aqui através do canal da Casa Espírita Chico Xavier, esse canal nosso no YouTube. Sejam todos, então, muito bem-vindos na próxima sexta-feira, quando o outro irmão nosso estará aqui fazendo o seu esforço de melhora íntima e de trazer reflexões para a melhora íntima dos irmãos que nos escutam. Convidamos, então, para o agradecimento final, como nós sempre fazemos. Mais uma vez mentalizamos a figura de Jesus, envolvendo nossos corações, nossa alma, trazendo, através dos seus irmãos luzeiros, um pouquinho de saúde física e saúde espiritual a cada um de nós, a cada irmão que nos acompanha, que cada lar seja iluminado, envolvido nessas vibrações do nosso Mestre Maior. Possamos ser todos nós agradecidos à vida, agradecidos a Deus por esta vida, por esta encarnação, por este corpo físico saudável ou não, possamos nos submeter, enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe de maneira mais serena possível, mais humilde, confiantes, resilientes e fortalecendo a nossa fé. Possamos ficar todos envolvidos sob o manto de Jesus e em paz. Amém. Muito obrigado.